E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Lucas aqui falando, hoje num vídeo um pouquinho diferente, um vídeo um pouquinho mais de bate-papo mesmo, né, informal, sem exercícios, né, e eu queria conversar com você, meu aluno ou não, né, que está indo mal, né, em matemática esse ano na escola, ou já vem há alguns anos, né, sofrendo com a matemática, né. Para quem não sabe, né, eu sou professor em uma escola, né, sou professor de matemática para o ensino fundamental, professor de física para o ensino médio, né, e a gente já passou o primeiro bimestre, já estamos aí em algumas escolas no meio do segundo bimestre, né, na escola que eu trabalho a gente está começando o segundo bimestre, enfim, as notas já saíram, né, e esse primeiro bimestre serve, né, como um alerta, né, geralmente como um alerta para os alunos em geral, né, para saber como é que foi o desempenho e tal, e talvez nesse primeiro momento você já esteja muito preocupado, né, já esteja desesperado, achando que não vai conseguir, que vai ficar de recuperação, que vai ser muito difícil. Então esse vídeo eu fiz para esse tipo, né, de pensamento, para se você tem esse tipo de pensamento, se você tem esse tipo de dor, né, porque gera um desconforto na gente, né, a gente não entender muito bem a matéria, a gente não conseguir evoluir. Então eu decidi fazer esse vídeo, né, para talvez ajudá-los, né, de alguma forma, falando, né, como realmente você precisa estudar matemática, né, qual que é o jeito certo de eu estudar matemática, né, por que será que está acontecendo, por que será que eu não consigo pegar as coisas, o que eu tenho que mudar. Então esse vídeo é para você, né. Então, indo direto ao ponto, pessoal, uma coisa que eu observo muito como professor, né, que tem melhorado hoje sem os celulares, né, na sala de aula, mas mesmo assim ainda é um problema muito recorrente, é a falta de atenção que os alunos têm, né, na sala de aula, né. Muitas vezes os alunos são muito dispersos, né, conversam demais, mesmo que não seja aquela conversa paralela alta, né, que o professor tem que ficar chamando atenção, mas é aquela conversa por gestos, é aquela conversa às vezes até por bilhetinho, ou simplesmente a pessoa está na escola, mas está pensando em outra coisa. Gente, eu sei que é muito complicado, né, quando a gente trata de um assunto que a gente às vezes não gosta, às vezes você não tem a familiaridade, às vezes você não gosta de matemática, não gosta de física, não tem muito o que eu falar para vocês nesse sentido, mas é necessário, né, pessoal, você gostando ou não, você precisa passar na escola, pelo menos na escola, você precisa da matemática para poder passar no vestibular, né, para poder fazer uma faculdade. Isso eu não estou nem falando das aplicações do dia a dia, né, não estou nem falando das aplicações que a física e a matemática têm em todas as áreas aí da vida, no cotidiano como um todo, eu estou falando da escola mesmo. E pessoal, uma coisa importantíssima é você prestar atenção na aula, né? Parece básico isso que eu estou falando, mas prestar atenção na aula é de fato estar presente na aula, né? De fato você acompanhar a aula, você acompanhar o raciocínio do seu professor, né? Se você não acompanha, não consegue acompanhar, assim, não conseguindo, eu digo de não prestar atenção, vai ficar muito difícil para você conseguir desenvolver algum exercício em casa, né, pessoal? Porque o professor ele tem o dever de passar as ideias com a maior clareza possível, e ele tem o dever de tirar as dúvidas dos alunos dentro da sala de aula. Mas me diz uma coisa, como o professor vai saber que você não está entendendo se você não tirar dúvida, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, que você precisa mudar de postura, né, se for o seu caso, é prestar atenção o máximo possível, 100% do tempo no que o professor está falando. Principalmente quando ele estiver fazendo um exercício, principalmente quando ele estiver falando a teoria, né? Isso é o básico, mas o mais importante, talvez, né, de todo esse vídeo, né? Tão importante quanto, pessoal, é o método em que, como você estuda em casa, né? Deixa eu te falar uma coisa que acho que, não sei se vocês já perceberam, mas acredito que já. Estudar um dia antes da prova não adianta, galera. Para nenhuma matéria, né? Estudar um dia antes da prova, estudar 2, 3 dias antes da prova, uma matéria de um bimestre, uma matéria de um mês inteiro de conteúdo, não adianta. Você vai estar perdendo o seu tempo. De verdade, não adianta nada, tá? Pessoal, matemática, exatas como um todo, você precisa estudar constantemente, gente. Constantemente. Constância é o principal. Não estou nem dizendo de muito volume, de estudar horas e horas por dia. Mas, galera, acredite, você precisa pegar e fazer exercícios todos os dias da matéria que você está fazendo. Principalmente se você tem dificuldade. Se você tem facilidade, é uma outra história.
Agora, se você tem dificuldade na matéria, você precisa exercitar todos os dias. Não é à toa que eu, por exemplo, sou um professor que passa muita tarefa. Se o professor passa muita tarefa, não é porque ele não tem o que fazer, não é porque ele é chato, não é porque ele quer, né, lascar com a sua vida, não. É porque o professor sabe que você só vai desenvolver se você fizer exercícios, beleza, pessoal? E aí, beleza, professor, mas como eu faço os exercícios? Olha como uma coisa linka a outra. Se você prestar atenção na aula, tirar todas as suas dúvidas na aula, pô, você vai estar com uma matéria fresca na sua cabeça. Mas o que adianta você pegar para estudar aquela matéria uma semana depois, gente? Você vai ter esquecido tudo da aula. Então, gente, estudar matemática é desse jeito. Vai por mim que você vai melhorar suas notas se você fizer isso. Acabou a aula, prestou atenção, primeira coisa, prestou atenção na aula. Acabou a aula, chega em casa, cara, e revisa a matéria que você viu no dia. Como você vai revisar essa matéria? Não é lendo. Matemática você não vai só ler, pegar a apostila e ler. Não. Refaça os exercícios que o professor fez na sala de aula. O professor fez vários exercícios de exemplo na sala de aula, não fez? Você entendeu, prestou atenção, legal. Refaz, né? Escreve o enunciado em uma outra folha, não olha para a resolução e refaz, né? Lembrando daquilo que o professor falou. Putz, refez, bateu, beleza. Faz outro. E aí, pessoal, entra no terceiro ponto que eu gostaria de falar. Faça os exercícios de casa, mas não é para copiar, entende o que eu tô falando? Eu sei que muitas vezes o aluno só se preocupa com o visto, só se preocupa com a nota, claro que é importante, mas, gente, se você não fizer os exercícios realmente, de uma maneira autônoma, você não vai conseguir fazer na prova. Se você ficar copiando do colega, pedindo para a inteligência artificial fazer, se você copiar na internet, você não vai conseguir fazer na hora da prova. A internet, o seu colega não vai estar lá, entende? A internet, né, você comparar os resultados com outro colega, pedir ajuda de outro colega, ou tudo isso são ferramentas valiosíssimas, né? Mas se realmente você tiver com dúvida. Eu já disse, eu sou um grande, aliás, eu estou na internet, né? Eu sou um grande entusiasta, né, da internet na educação, né, das mídias sociais, né, da tecnologia na educação, porque se ela for bem usada, ela é muito proveitosa, mas se ela for mal usada, ela também é muito maléfica, né? Então, não copie as coisas da internet. Tira dúvida na internet, né? Você vai lá, assiste uma videoaula, pô, eu já disse várias vezes, principalmente para meus alunos de física, se você é um estudante de vestibular, um vestibulando, cara, hoje, você nem precisa fazer um cursinho, sendo bem sincero, porque tem tudo na internet, tudo no YouTube. Nessa plataforma que a gente está se falando aqui, tem tudo lá. É só você pesquisar a matéria, vai ter uns 50 professores diferentes falando, com didáticas diferentes. Cara, se você quiser, dá. Então, os exercícios, qualquer exercício de vestibular você acha na internet, vai por mim, alguém já resolveu, alguém já postou. Então, pessoal, mas não adianta nada, né? Você simplesmente ir lá e copiar a resolução, só assistir a resolução, não. Refaça os exercícios que você fez em sala, né? Você mesmo, e aí você vai sentar e fazer a lista de exercícios. Pô, o professor não mandou exercício. Busca exercício na internet, cara. Busca exercício, pratica, cara. Você precisa botar na sua cabeça que você precisa ter essa responsabilidade de tentar aprender. Não é só fazer a apostila, não é só ter o caderno completo. Desculpa, não é só você prestar atenção na aula também, que não adianta. Você precisa criar a responsabilidade de estudar em casa. Por você, pelo seu aprendizado. Porque, gente, acredita em mim, a matéria ela é cíclica, né? Você aprende aquilo que você está aprendendo no 6º ano, porque você vai precisar no 7º, porque depois você vai precisar no 8º, depois você vai precisar disso até o ensino médio, principalmente os alunos do fundamental, né? Por que chama ensino fundamental? Porque é uma matemática fundamental, né? O fundamento, é a base de tudo, né? É a matemática básica, né? Que a gente chama. Então, pessoal, vocês precisam criar essa mentalidade de estudos dentro de casa. De estudar, realmente, sentar o bumbum na cadeira e estudar, beleza, gente? Sem isso, não adianta. Matemática, física, são matérias que exigem empenho. Não são matérias impossíveis. O meu lema aqui no canal, meu lema na internet é: matemática é para todos. Não é só para as pessoas superdotadas, inteligentes, não. Isso é mentira. É para você também. Só que você precisa se empenhar. Você precisa ter um empenho. Beleza, gente? Se você não se empenhar, aí não adianta. Beleza? Então, pessoal, primeiro bimestre passou, logo mais a gente tá chegando às férias de julho, né? Então, se você foi mal, não é o fim do mundo, tem como recuperar, né? Mas você precisa mudar de postura, você precisa mudar o seu rumo antes que seja tarde. Porque eu não quero chegar aqui no final do ano, né? Falando com os desesperados, né? Meu Deus, eu vou reprovar, o que eu faço? Né? Às vezes pode ser tarde. Então, a hora de mudar a postura é agora. Então, lembra,
revisando, muda a sua postura na sala de aula, não conversa, presta atenção no que o seu professor está falando, tira a dúvida, pergunta 15, 20 vezes se for necessário, mas saia da aula entendendo o que foi passado. Chega em casa e refaz os exercícios, né? De maneira autônoma, refaça, né? Porque vai estar fresco na sua memória. E depois, pô, tô craque nos exercícios que o professor passou. Aí você vai fazer as listas de exercício que ou o seu professor mandou, ou você mesmo vai pesquisar. Porque é assim que você vai superar essas dificuldades. Eu não tenho dúvida que você é capaz de superar. Eu não tenho dúvida disso. Você não pode ter essa dúvida com você também, né? Você não pode falar que você é incapaz. Não, você é capaz sim. Mas tem que ralar, bicho, né? Tem que ralar. Tem que mudar de postura e precisa batalhar, se empenhar. Beleza, gente? Então é isso. Estudar matemática é simples, bunda na cadeira. E estudar é isso, bunda na cadeira, exercícios, né? Refazendo o que o seu professor fez e depois indo lá e fazendo você mesmo. Tem dúvida? Aí sim você recorre à internet. Beleza, gente? Então esse foi um vídeo um pouquinho diferente, né? Até meio sem edição. Mas um vídeo realmente de um professor que se preocupa com os seus alunos, né, em primeiro lugar, e de um professor que quer o melhor aqui para os meus telespectadores, quer que você realmente destrave na matemática, eu quero que realmente você tire esse mito de que a matemática são para poucas pessoas, a matemática é sim para todos, beleza? Não esqueça de me seguir lá nas redes sociais, Instagram e TikTok, curta esse vídeo, manda para aquele seu amigo que precisa ouvir isso, beleza? Valeu, pessoal, obrigado!